senhores cidadãos de Nova Aurora, do Paraná e até serve para o Brasil. Quando Jânio Quadros disse que forças ocultas o impedem de governar esse país, a gente chega à conclusão que tipo de forças ocultas são essas. Isso também tem acontecido agora recentemente com o presidente Jair Bolsonaro, que se elegeu aí com a ideia de tentar moralizar o país com o fim da corrupção. Mas ele mesmo não aguentou, porque foi pressionado pelo Legislativo para a aprovação de um projeto que é do povo, para o povo, e em troca de emendas parlamentares e recursos para as eleições dos deputados. Ao todo, parece que chegou em torno de quase 12 bilhões de recursos liberados para isso. Uma coisa assim. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer a respeito de municípios como Nova Aurora. Quando, por exemplo, nessa sessão agora, dessa semana aí, apresentou-se as contas de 2013 do prefeito Pecinha. E ela veio com ressalvas. Agora, e entrou em questão, e até foi pedido vista, porque, veja bem, a Câmara, com todos os ativos brasileiros, ele tem um regimento. E o regimento tem que ser seguido, passo a passo. Pode ser um pouco demorado, chato, mas ele tem que ter um certo... Aí foram apresentar, discutir e certamente votar as contas da gestão do prefeito Pecinha em 2013. E na hora da votação, um vereador levantou a questão de que o projeto, enfim, a conta, ela não seguia o regimento. E passou por 2 comissões, as quais são importantes nessa hora de decidir sobre isso. Aí nas alegações, uma vereadora disse que foi apresentado, uma vereadora disse que não, e aquela coisa, tudo uma moral da história. Estamos querendo aprovar um projeto aos trancos e barrancos. Que, por exemplo, quais são as ressalvas que as contas do Pecinha têm? Alguém sabe explicar? Mas elas são pequenas, são técnicas, mas se explica para a população. A população tem o direito e o dever de saber quais são as ressalvas. A Câmara não divulga, né? Não apresenta isso para o povo ver, não apresenta para a imprensa, a prefeitura não apresenta para a imprensa. Quais são essas ressalvas? O que elas significam? Por exemplo, tem uma conta do prefeito Pedro de 2012 que está indo aí para 10 anos. O ano que vem faz 10 anos. E ela nunca chegou até hoje, essa conta. Mas todo mundo sabe quais são os problemas que tem na conta. E o prefeito Pedro não escondeu isso de ninguém. Nem rebateu o jornalista pelo fato disso, porque era fato. E mesmo porque o Tribunal de Contas fez questão de alardear isso. Antes do prefeito ser condenado, fez a questão de alardear isso publicamente. Dizendo que o prefeito já estava cassado, que não tinha direito a voto nenhum, a ser candidato. E simplesmente estava cassado e não podia ser mais candidato e tinha que pagar aos custos e uma série de coisas. Só que não foi bem assim. O Pedro saiu candidato, ganhou as eleições e o Tribunal de Contas perdeu o seu valor. Bom, o que eu quero dizer com isso? Tudo isso é política. E política da pior espécie. Por quê? Porque se o prefeito Pedro teve as contas dele reprovadas em 2013, né, e foi divulgado com ênfase, por que não pode mostrar agora as ressalvas das contas de 2013, do primeiro mandato do prefeito Pecinha? Qual a razão do povo saber, tecnicamente, olha, a conta dele foi por uma questão de... porque ele não pagou a multa no tempo hábil. Mas por que não pagou a multa? O município de Nova Aurora não tem multa, não tem dinheiro para pagar a multa? E por que tem que pagar a multa? Porque passou da data e ele não tem contador, e ele mesmo não é contador, e ele não tem contadores que possam aferir isso antes dessa situação do Tribunal de Contas? Por isso que eu falo, o vereador tem que ter essa preocupação. Isso é a mínima coisa? É.
Mas se o prefeito tem um staff, ele tem assessores, tem pessoas, por que ele deixa ser multado para pagar uma multa da qual ele pode evitar? É crime? Não, não é um crime. Não estou falando que é crime. Talvez nem seja condenado por isso, nem essa a questão. Mas se o prefeito tem todo um aparato por trás, por que ele prefere pagar a multa? Deixa de cumprir o prazo e vai lá na frente e vai pagar uma multa que é dinheiro do município de Nova Aurora. Houve um erro técnico. E cabe à Câmara de Vereadores ajuizar sobre esse erro. Apontar. Senhor prefeito, a Câmara não tolera mais isso. Esse tipo de situação não vai mais acontecer. Ainda antes que o tribunal tenha apresentado essa alegação, a Câmara teria por obrigação até de reprovar, porque já está tornando constante isso. Isso não é só coisa não. É vários prefeitos de vários municípios do Paraná, e até do Brasil, que fazem esse tipo de coisa. Prefere pagar multas do que fazer as coisas com antecedência. Sendo que tem assessoria, tem equipe, tem muito. Isso é um dos pontos. Tem outros pontos que não se sabe quais são as razões. Estou dizendo isso porque normalmente é isso que acontece. Agora, a Câmara, ela não tem que discutir um projeto se o povo sabe o que é. Ainda mais que agora as sessões são ao vivo. Antigamente tudo ali segredinho. Né? Quantas vezes eu cobrei do presidente, gente, por favor, apresenta a pauta para a imprensa, começar a discutir a pauta na semana, para que a população saiba o que vai acontecer, o que vai ser discutido, porque às vezes as pessoas estão trabalhando, não tem condições de ver, mas no final de semana já começa a entender o que está acontecendo na discussão. Não, eles não querem. Eles querem deixar tudo na última horinha ali. Ó. Então agora, por exemplo, a ideia de levar para o prefeito com antecedência, dar ao prefeito a condição de legislador, se deve ou não discutir, ou se não deve ou não votar aquele projeto, porque para não entrar em contradição com um projeto, com leis que já possa existir no... A lei é da Câmara Municipal, não é do prefeito. Quem aprova leis é a Câmara. Ele é que tem que ser guardião das leis, não o prefeito. O prefeito não é guardião da lei, ele tem que cumprir as leis. Ele tem que executar as leis. Administrativamente, como executor e como ordem da lei quando chega para ele. Ou quando ele determina, já com função da Câmara, de se aplicar a lei. É o caso, por exemplo, um exemplo, o uso da máscara na Nova Aurora. Ela está em vigor ou não está? Pode-se usar máscara ou não pode? Acabou a pandemia no município de Nova Aurora? Não acabou. Se não acabou, por que a maioria da população está sem máscara? Se existe a lei, por que não está cumprindo a lei? Mas aí o prefeito fala, mas a lei do Estado já vigorou, a lei do município vigora contra o Estado, mas tem a federal, que sobrepõe a todas, e que o município tem o dever e a obrigação de cumprir a lei federal também. Ela pode melhorar, ela pode acrescentar, ela pode uma série de coisas, mas cabe ao município de Nova Aurora determinar. Ouvindo quem? Ouvindo a Secretaria da Saúde, ouvindo a 10ª Regional, ouvindo o Ministério da Saúde. Olha, eu quero saber do município de Nova Aurora, como é que eu vou conduzir a situação? Mas o Ministério já falou, a 10ª Regional já falou, está todo mundo falando. Não se pode deixar de usar máscaras. Por quê? Porque a doença não acabou. Bom, isso é um ponto. Se o prefeito, um legislador do município, como Nova Aurora, eles não cumprem a lei, quem é que vai cumprir? Quem é que vai levar a sério a lei? É isso aí. Obrigado, até mais.